Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Excel e o tema da aula de hoje é referência. Referência nada mais é do que você indicar quais células ou intervalo de células você está utilizando dentro da sua fórmula ou do seu cálculo. No Excel, existem três tipos de referência: referência relativa, referência absoluta e referência mista. Por conveniência e praticidade, para cada referência diferente, o Excel utiliza uma cor diferente. Vamos a um exemplo prático. Temos aqui 3 produtos e os seus respectivos preços. Vamos fazer a soma desses 3 itens em 3 diferentes formas de referência, para ver a diferença entre elas. Bom, começando pela referência relativa, aqui na célula F5, vamos somar o preço do bolo que está na célula C5 e repare que agora nós já temos a nossa primeira referência que está na célula C5 na cor azul. Se formos à origem dessa referência aqui, percebemos que o contorno dessa célula também está na mesma cor. Bom, continuando a soma, vamos para o preço do brigadeiro que está na célula C6. E essa referência C6 tem uma cor diferente, porque tem uma origem diferente da referência C5. E para terminarmos, vamos somar o último preço, que é o do sorvete na célula C7, que também recebe uma cor diferente. Pressionando o Enter para ver o total, percebemos que o total é de R$ 10,50. Bom, e se por acaso quisermos copiar o conteúdo da célula F5 para F6. Bom, aqui no canto inferior direito da célula F5 há um quadradinho que, ao posicionarmos o cursor em cima dele, o cursor fica com uma cruz preta e fina, que é de cópia e preenchimento. Ela copia o conteúdo da célula original e preenche a célula de destino. É só colocar aqui no canto inferior direito da célula, esperar o cursor ficar com o laço de cópia e preenchimento, pressionar o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar apenas uma linha para baixo. Bom, o novo total agora é de R$ 5,50. Vamos ver o porquê que há essa diferença. Com um duplo clique aqui na célula F7, percebemos que a diferença está em que todas as referências se deslocaram na relação de uma linha. O que era C5 do preço do bolo passou a ser C6 aqui no preço do brigadeiro, e o mesmo acontece com o brigadeiro, que passa a sua referência para a célula C7, que está o preço do sorvete, e o que estava na C7 no preço do sorvete virou C8, que é uma célula com o seu conteúdo vazio, por isso igual a zero. E se somarmos 2 com 3,50, temos o 5,50. Bom, e na referência absoluta? Vamos lá. Começamos a soma, C5 para o preço do bolo. Reparamos que o Excel, por padrão, inicia sempre toda a referência com uma referência relativa. E como que nós podemos acionar a referência absoluta? Bom, é só apertar a tecla F4 do teclado. Repare que agora temos o cifrão antes do C, da coluna C, e o cifrão antes da linha 5, aqui. O cifrão simboliza que a célula, a referência, irá travar tanto na coluna C quanto na linha 5. Por mais que podemos copiar em diferentes células, ele sempre, essa referência sempre estará na célula da coluna C e da linha 5. Há também, por curiosidade, se pressionarmos mais uma vez F4, outro tipo de referência absoluta, no qual ela só congela a linha e mantém a coluna. Se pressionarmos F4 novamente, vemos outro tipo de referência, na qual congela a coluna C e deixa livre a linha 5, mas isso nós veremos nos exercícios. E para voltarmos à
referência relativa, pressionamos novamente F4. Bom, como queremos congelar a referência absoluta na coluna C e na linha 5, pressionamos apenas uma vez F4 e vamos somar os outros itens. Vamos aqui no preço do brigadeiro em C6. Repare que trocou de cor porque é uma outra referência. E ela já começa com uma referência relativa. Para travarmos e fazermos uma referência absoluta, um clique no F4. E agora o último item é o preço do sorvete aqui na célula C7. E é só apertar aqui o F4. Repare que não há diferença entre o editor estar atrás da linha, aqui o 7, entre a coluna e a linha, ou até mesmo antes da coluna. Mas precisa estar necessariamente em um desses três lugares. Bom, pressionando a tecla F4, percebemos também que ela já está com uma referência absoluta. Pressionando Enter, temos os mesmos R$10,50. Mas agora vamos fazer a mesma coisa que fizermos na referência relativa. Vamos clicar aqui, canto direito inferior, botão esquerdo do mouse, clica, segura, arrasta apenas uma linha. Bom, temos um valor diferente, R$10,50. O que aconteceu 5,50 na referência relativa, agora está R$10,50. Vamos ver o conteúdo dessa célula I7 com duplo clique e percebermos que, por mais que tenhamos colocado o conteúdo original dela em outra célula, uma linha abaixo, a referência não muda porque ela está travada. Percebam? Continua. Preço do bolo aqui, o preço do brigadeiro na C6 e o preço do sorvete na C7. Bom, e o que é uma referência mista? Nada mais é do que uma mistura entre a referência relativa e absoluta. Vamos lá, fazer a soma. Começando com o preço do bolo, mais o preço do brigadeiro na C6 e, finalmente, o preço do sorvete na célula C7. Mas, no preço do sorvete, vamos fazer uma referência relativa pressionando F4. Pressionando Enter agora, temos o total de R$10,50. Mas a diferença ocorre quando deslocamos o conteúdo dessa célula L5 para outra. Vamos fazer o mesmo, canto inferior direito da célula, botão esquerdo do mouse, clica, segura, desloca uma linha e solta. Bom, o total agora da referência mista é de R$9. Vamos ver o que aconteceu. Bom, anteriormente tínhamos a linha, a célula C6, agora temos a C5, agora temos a C6, o que era C6 virou C7, e por último, o que já era C7, que era o preço do sorvete, se manteve. E aqui vem a primeira explicação. Lembra que eu disse que para cada referência o Excel tem uma cor? Bom, como C7 e C7 aqui da referência absoluta se refere à mesma célula, portanto, eles têm a mesma cor. Repare que as duas referências relativas sofreram alteração na linha, o que era C5 foi C6, o que era C6 virou C7, e a referência absoluta se manteve intacta na célula C7. Bom, essa é a teoria de referências em Excel, e não deixe de fazer o exercício 1 e 2. Nos vemos lá. Um abraço, tchau, tchau.